E aí, pessoal, vou mostrar aqui a vocês aqui. Eu vou estar agora tirando aqui o esquema elétrico desse motor para nós fazer essa bobina. Então, o que é que eu diagnóstico aqui inicialmente? Quem é a bobina auxiliar? Quem seria a bobina auxiliar para mim identificar ela o mais fácil possível? Esse é um motor 2 polos. Eu vou usar esse motor como exemplo para estar fazendo umas aulas sobre o rebobinamento, porque ele é 2 polos, é mais fácil de compreender a questão da colocação das bobinas, a colocação dos grupos de bobinas aqui. Então aqui eu identifiquei a bobina auxiliar. A bobina auxiliar é a bobina que vai estar recebendo a alimentação direta do capacitor. Então aqui eu tenho esse terminal já solto, que eu já identifiquei que era do capacitor. Aqui nos terminais de ligação desse motor, tá o chicote de alimentação, tá vendo? Esse aqui é o plug de alimentação dele. Então tá aqui o plug. Eu estou identificando que aqui está uma entrada de alimentação fechando junto com 2 terminais aqui, ó. Então certamente aqui vai ligar para a bobina principal. E tem esse outro terminal aqui, que está cortado uma perninha de fio aqui. Tá vendo? E tenho esse outro terminal aqui que foi removido já lá de dentro das bobinas do motor. Então esse terminal que foi removido das bobinas do motor, certamente é outra bobina, o outro lado, na verdade, da bobina principal. Por quê? Está entrando também uma alimentação de rede direta, tá vendo? Está conectado ao plug. Qualquer coisa, dúvida, vocês observam os diagramas elétricos que eu apresentei sobre as ligações, como é que funciona isso. Mas está aqui. Um terminal de alimentação veio, fechou nesses 2 terminais, está fechamento aqui. Certamente esse outro terminalzinho mais fino é também em ligação para a bobina auxiliar, para caso que queira fazer inversão desse motor. Então, na verdade, ele tinha 2, 3, 4 terminais externos para fazer ligação no modelo que você desejasse. Inversão de motor, coisa desse tipo. Então, o que ocorre? Eu sei que esse terminal sozinho, esse daqui, ó, sozinho era ligado na perna do capacitor. Isso aqui foi eu cortei. Isso aqui eu identifiquei que esse terminal sozinho é ligado na perna do capacitor. Então, eu já sei que isso aqui é ligando diretamente o capacitor, mandando alimentação para a minha bobina auxiliar. Então, agora eu venho aqui dentro do motor. Bater aqui no tripé da câmera, pessoal, mas vamos organizar aqui o moído aqui. Então, aqui eu venho nessa bobina do motor e tento identificar aqui quem é. Deixa eu melhorar um pouco a iluminação aqui. Não dá nem para perceber se melhorou, piorou, mas eu acredito que aqui está melhor. Então aqui eu identifico que aqui já é minha bobina auxiliar. Então eu vejo aqui dentro onde é que está entrando no grupo de bobinas. Se é nessas bobinas da parte de dentro, eu tenho 2 bobinas. Uma é um conjunto aqui na parte de dentro, outro de frente lá também na parte de dentro, e tenho 2 conjuntos na parte de fora. Então eu já identifico esse terminal sozinho, que é a alimentação para o capacitor, está passando a alimentação, vamos dizer que completa, para o capacitor alimentando diretamente essa bobina. Então essa bobina é esse conjunto que está na parte de dentro. Então aqui eu já sei que as bobinas que estão por dentro é minhas bobinas auxiliares. Isso aqui, antes que eu remova logo essas bobinas na intenção de colocar outras, eu tenho que saber isso. Quem é a bobina principal e quem é auxiliar. Então esse motor em questão, as bobinas principais estão aqui nessa frente aqui e aqui. Estão torradas essas bobinas, as principais. Eu fiz um vídeo anterior aí que mostrou a causa provável de ter queimado essa bobina principal. Minhas bobinas auxiliares não sofreram tanto danos. Então eu já sei que aqui também é a bobina auxiliar devido a receber alimentação direta do capacitor. Beleza. Eu identifico que essas bobinas da parte interna é bobina auxiliar, e eu sei que a parte externa é bobina principal. Esses motores aqui 2 polos geralmente é o fechamento, ou seja, as ligações de bobina principal com auxiliar são praticamente um padrão. O que eu poderia estar observando aqui mais detalhes para que eu faça esse motor idêntico ao que ele está, seria o lado que está ligado o capacitor alimentando essa bobina auxiliar. Então eu identifico esse motor na minha frente, eu identifico que a minha bobina auxiliar de frente, o capacitor está na esquerda, tá vendo? O capacitor está na esquerda da bobina auxiliar. Aqui já é um detalhe a observar, para eu quando for fechar ele, colocar também o terminalzinho novamente,
observar que o terminal da bobina auxiliar estava o capacitor na esquerda. Então aqui eu já faço um rabisco. Eu vou pegar um caderno aqui para nós fazer já essa anotação. Então eu trouxe aqui um caderno. O que é que nós faz aqui no caderno? No caderno nós já faz a seguinte anotação aqui. Eu simbolizo, do jeito que eu estou vendo aqui de frente as bobinas, ó, eu estou vendo um conjunto aqui, o outro por lá, então eu faço aqui, por exemplo. Faço um desenho de meia lua. Um aqui, outro aqui. Isso aqui eu já sei que minhas bobinas auxiliar é quem está aqui nessa posição de frente a eu. Eu já sei que aqui é capacitor, então eu já coloco aqui capacitor, tá vendo? Minha bobina principal, deixa eu ver aqui. Minha bobina principal, tá aqui o outro terminal que entra a alimentação da rede elétrica, que eu mostro aqui a vocês. Chicote da rede elétrica, entrando a alimentação direto nesse terminal aqui, tá indo para o lado de cá da minha bobina principal. Então eu tenho uma bobina principal aqui? Tenho. Então eu já faço isso aqui, ó. Vou colocar até uma outra cor de lápis, coloquei ele em cor verde. Eu já sei que minha bobina principal está nessa posição. Ó. A outra aí automaticamente está nessa. Ó. Então eu estou vendo aqui, minha bobina principal tem um conjunto aqui, o outro aqui. E tenho minha bobina auxiliar aqui. Para mim, a minha posição de frente aqui eu tenho a bobina auxiliar que está ligado ao capacitor. Então já fiz o mesmo padrão. Na minha esquerda, a bobina auxiliar, na parte da frente da bobina, está ligado no capacitor. Ok. A outra bobina aqui eu não sei a ligação. Então vamos deixar aqui quieto. Eu já sei, pessoal, aqui a ligação final desse motor. Eu quero anotar aqui só o lado do capacitor. Eu vou anotar aqui mais um detalhe, que é a alimentação do meu fio comum da minha bobina principal. Que no caso o comum não é nem comum aqui. Eu mostrei um vídeo anterior desse motor de detalhes. Certamente essa bobina principal, para fechar dois fios aqui, certamente essa bobina principal ela tem um fio duplo. Deixa eu ver aqui esse terminal aqui. Está sozinho esse daqui. Tem que verificar um pouco esse terminal aqui. Se ele está mais de um fio ou não. Deixa eu tentar dar uma cascada rápida nele aqui. Eu verificar se tem fechamento com mais algum fio aqui. Ou esse fio é sozinho. Porque se for sozinho desse lado, o outro lado lá é fechamento principal conciliar. Isso aqui já é para nós tentar trazer alguma informação do motor. Então realmente, esse fio da principal aqui desse outro lado, tá só um fio da bobina principal, um único fio. E desse lado eu tenho dois fios, tá vendo? Tenho dois fios. Deixa eu ver se eles são as mesmas bitola. Aparentemente que seja. Se não for, mas eu vou medir. Você vai precisar medir o fio, verificar se realmente é o número que você às vezes até já suspeita aqui. Então eu tenho o que aqui, ó? Esse terminal. Cadê aqui? Na verdade está aqui, pessoal. Estou mencionando a bobina principal com esse terminal aqui, só que esse aqui é o outro lado da auxiliar. Está ligado e fechado direto com a principal. Então, esse outro terminal que é da principal, para a alimentação de rede direta, e também estava o terminal do capacitor. No caso, esse aqui é o meu capacitor e linha, que chama, né? O linha. Esse aqui seria o meu linha. Eu tenho aqui dois fios. Então, minha principal está feita com dois fios. Vou pegar a bitola desses fios para reproduzir ela. Então, eu tenho dois fios na minha bobina principal. Dois fios desse lado e também dois fios desse outro. Como eu estou vendo que minha principal está nesse sentido aqui, esse conjunto aqui, e tem um outro aqui, ó, ou seja, minha principal está aqui. Ó. Essa ponta do lado de cada principal, eu vou identificar qual é o terminal que está fechando ela. Esse aqui torou, não sei nem onde é que está o lado dela de ligação, por exemplo. Mas aqui eu estou vendo que aqui eu tenho entrada dela nesse lado de cá da minha bobina principal. Então eu já sei que aqui eu tenho um terminal de saída da bobina principal. Está aqui auxiliar, para me identificar depois, ó. Mas aqui eu já sei até pelo capacitor principal. Principal. Eu tenho esses terminais todinhos tá dentro desse motor ali, ligado um com o outro, porque as bobinas foram feitas esse conjunto, esse outro, esse e esse. Após colocar lá, então eu fiz os fechamentos. Então vou pegar mais algum detalhe aqui.
Vamos lá, eu já sei que esse terminal da auxiliar da esquerda, no caso esse daqui, ó, é capacitor, entra o capacitor sozinho para alimentar ele, beleza. Sei que esse terminal da principal tá fechado com auxiliar, esse terminal aqui, ó. Tá vendo? Esse terminal da principal tá fechado com a bobina auxiliar. Por que eu sei que ele tá fechado? Ó, o outro terminal, que é o da auxiliar, que é o fininho que tá aqui em questão, pode ser tudo da mesma bitola, mas é que eu tô vendo que ele tá fino. Então esse terminalzinho fininho aqui tá fechado aqui no terminal de saída, direto com a bobina principal, tá vendo? Então sei que esse terminal aqui está fechado com a bobina auxiliar. Então, minha bobina principal do lado de cá está fechado com um terminal da bobina auxiliar. Tá vendo? Seria o outro lado de saída da bobina auxiliar. Esses motores, geralmente, o fechamento é esse. Eu tive aqui, ó, vamos dizer, posso muito bem, por exemplo, teve o capacitor, entrou aqui, veio, fez esse circuito, saiu aqui, veio, ligou aqui, ó. Ele faz esse cruzamento, tá vendo? Faz tipo um Z, ó. Terminal do capacitor entrou, alimentou a bobina auxiliar, veio, fez esse circuito de bobina. Esse lado da bobina, que seria, por exemplo, fio 1 e 2, 3 e 4. Vamos dizer que aqui seria 1, 2, ou seja, início, fim, novamente início, 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Então, início da bobina auxiliar, esse final desse lado do conjunto do lado de cá, fechou com o lado do lado de cá e finalizou o terminal aqui. Ok. A minha bobina principal, que no caso é essa verde aqui, também tem o mesmo modo de fechamento. Como eu sei que aqui está saindo para fora, então automaticamente esse lado aqui, ó, pega o outro lápis. Esse aqui eu já sei que está externo. Esse terminal aqui está externo e está fechado com a bobina auxiliar. Então eu já sei que esse terminal aqui desse lado aqui vai fechar com esse lado de lá, ó. Tá vendo? Sempre vai fazer esse encruzilhamento. Entrou a alimentação na bobina principal, fez o circuito, saiu aqui, foi para o lado de cá. Não fecha para o lado de cá, porque se fechar para o lado de cá, lembra dos esquemas elétricos que eu mencionei, uma bobina faz no sentido horário e outra anti-horário. Vamos dizer que essa bobina aqui, ó, entrou aqui fazendo no sentido anti-horário. Terminou aqui, vai ligar nessa daqui agora fazendo o sentido horário. É como se fosse assim, ó. Entrou aqui, vamos dizer. A alimentação entrou aqui, nessa questão aqui, fez no sentido anti-horário, vamos dizer. Entrou aqui, fez o circuito dessa bobina no sentido anti-horário, saiu, agora vai fazer no sentido horário, e saiu um terminal de saída. Então é isso que ocorre. Fez nesse circuito, fez as bobinas, o conjunto inteiro, terminou aqui, veio para cá para fazer agora no sentido horário, tive um terminal final aqui. Então eu tive um terminal de saída aqui dessa bobina. Então me resta o quê? Esse terminal da bobina auxiliar, tá vendo? E esse da principal. Principal e auxiliar. Eu estou vendo pelo fechamento aqui, ó. Tá vendo? Eu estou vendo que o terminal da auxiliar está fechado com a principal aqui. Então vamos... se você tivesse como identificar para onde estaria indo esse terminal da auxiliar, seria até bom. Mas aqui bagunçou a coisa, eu não sei, não vou nem quebrar a cabeça aí. Por quê? Porque eu sei o fechamento. Então o que acontece? Bobina auxiliar, entrou o capacitor, veio, fez o circuito, terminou aqui. Esse terminal da auxiliar, eu posso muito bem fechar ele com esse lado da principal, tá vendo que a principal está aqui, o terminal, aqui, viu? Eu posso muito bem fechar ele direto com esse aqui, ó. Fechei esse terminal da auxiliar com a principal, sobre aqui um fio comum. Aqui eu teria um fio comum, tá vendo? Fechei essa auxiliar com a principal. Esse fechamento, você observando aqui, ele está como fechado. Vamos dizer, bobina principal, bobina auxiliar. Ele é que nem fechou aqui um com o outro aqui, ó. Tive um fio comum. Agora aqui, vamos dizer, principal e auxiliar. Então, fio comum ligou o principal com auxiliar. Aqui da minha principal, o linha. E aqui capacitor. Me restou 3 terminais, por exemplo. Nesse motor em questão, os terminais estão para fora. Por quê? Por que está para fora? Porque esse fechamento aqui, ele não está feito direto na bobina do motor aqui, ó. Ele está feito nos cabos, na parte externa, que é essa ligação aqui desses cabos.